Se no Livro dos Espíritos temos a orientação de que não é preciso ver para crer, e considerando que a maioria de nós não temos acesso à pesquisa espírita, apenas na leitura, como podemos nos considerar espíritas se não conseguimos explicar cientificamente ou apenas comprovar aspectos sobre a reencarnação? Então temos apenas uma crença? As leituras que faço eu acredito nas mesmas, mas não as comprovo experimentalmente. Então olha só, então a pessoa não acompanhou o desenvolvimento, né? Hoje em dia, nós acreditamos no átomo, não acreditamos? Quem foi a primeira pessoa que falou sobre isso? Demócrito, que viveu em torno de 400 anos antes de Cristo. Na época que não tinha microscópio, computador, Wi-Fi, Google, internet, nada disso. E aquele homem usando o quê? A razão dele, que era lúcida, concebeu que a única explicação possível para a matéria era que ela era formada de partículas ínfimas e indivisíveis, que unidas em várias formas diferentes, daria origem à matéria como nós conhecemos. Quer dizer, usando o quê? Razão. Vocês sabiam que os gregos não conheciam os números? Vocês já ouviram falar do Teorema de Pitágoras? Todo mundo aprende na escola. Teorema de Pitágoras. Você sabia que quando ele concebeu esse teorema, não usava números? Ele usava apenas o quê? Comparações de formas. Apenas formas geométricas. Então imagine que as principais teoremas matemáticos e científicos que usamos até hoje foram desenvolvidos numa época em que não havia o quê? Nada da ciência como nós conhecemos. A maior produção intelectual do homem aconteceu quando? Lembram? Quando? Na Grécia. Antes de Roma, antes da igreja, antes de Jesus. Então, diante disso, para você conceber alguma coisa, como Platão descreveu, você precisa de um laboratório científico? Não. O que é que você precisa? Fé verdadeira é aquela capaz de quê? De enfrentar a razão. Só que nós não estamos acostumados hoje a usar a nossa razão. Nós viemos de séculos de quê? Bem-aventurados que não viram e creram, que irão aos céus, né? Então, se você perguntar alguma coisa, vai ser excomungado, vai para o inferno. Se duvidar, vai para o inferno. Se perguntar, vai para o inferno. Lembram quanto tempo isso aconteceu? E aqueles que insistiam eram o quê? Queimados na fogueira como hereges. Então, depois de séculos de condicionamento, o que a gente aprendeu? Não pergunte que vai para o inferno. Então, diante disso, a proposta espírita, ela acaba ficando difícil. Não é porque ela seja complicada, é porque não estamos acostumados a questionar. E sim acreditar sem ver, sem perguntar. Então, com isso, muitas vezes nós levamos gato por lebre, lembram? Então, a proposta espírita é: não acredite, compreenda, tenha certeza, questione. Alguém chega para você: estou vendo o espírito do seu pai. É mesmo? Como é que você sabe que é meu pai? Tem alguma indicação? Tem uma marca de nascença? Ele disse alguma frase? Como é que você sabe que é meu pai? Porque se você não tiver certeza, qualquer um pode dizer que é seu pai, né? Já pensou o problema? Então, o Espiritismo diz isso? Que você deve acreditar em qualquer coisa? Nossa, estou vendo 10 obsessores nas suas costas. Volta e meia alguém diz. São sempre 10, nunca são 3, 4. Sempre, já notaram que são sempre 10? Estou vendo 10 obsessores. É 10 ou 7, é número cabalístico. Eu já vi sempre 7 ou 10, nunca dizem outro número assim. Então, pensem um pouquinho sobre essas coisas, né? Então, eu sempre falo um negócio interessante sobre os espíritos que vêm da orientação, né?
Pensa se o mentor faria uma coisa dessa. Mentor, que é mentor, usa de violência, coerção, humilhação, qualquer tipo de sentimento menos digno. Então veja se uma orientação vez, você está indo muito mal, está se ferrando, se continuar você vai se dar mal. Você consegue ver um mentor dizendo um negócio desse? Então se alguém vier com esta orientação, duvide racionalmente de que se é a orientação do mentor ou do obsessor. Segundo as últimas pesquisas científicas, a cada orientação que o mentor dá, você aceita 20 do obsessor. É uma tendência matemática. E não fui eu que disse, foi um estudo realizado na Universidade de Stanford. Para cada pensamento positivo que você tem 20 negativos. Para cada lembrança boa, 20 negativas. Então você tem um mentor e um obsessor do lado, né? Os dois falam. Qual a probabilidade de você escutar um ou outro? 20-1 como você aceita o obsessor. Então pensem um pouquinho a respeito do que é e do que não é.